Olá, arrematantes! Sejam bem-vindos aqui nesse canal que serve para ensinar vocês, né, a tirar dúvidas, para ensinar a tirar dúvida, trocar informações, trazer sacadas interessantes aí, né, para te ajudar então a adquirir imóveis, né, com 50% de desconto, né? 50 até 70% de desconto, né? Com imóveis de leilão, de forma segura e que seja então lucrativa também, né? E hoje nós temos um tema, também vou me apresentar aqui para quem não me conhece, né? Que está entrando aqui a primeira vez. Eu me chamo Ana Isaura, né? Eu sou especialista em imóveis de leilão. Eu sou advogada e investidora em imóveis de leilão. Então, para quem está entrando a primeira vez, né, e não me conhece ainda, a gente aborda alguns temas aqui, então, para ajudar e auxiliar, né, trocar informação, né, ensinar vocês ainda que não arrematam imóveis de leilão ou quem já arremata imóveis de leilão, né, e a forma como a gente faz, né, para estar auxiliando vocês, né, a conseguir excelentes descontos, né, e que seja, na hora que você for para arrematar um imóvel de leilão, né, que seja seguro e lucrativo, né, consiga um bom desconto e seja seguro e lucrativo, tá? E o tema de hoje, que a gente vai falar hoje, né, é possível encontrar imóveis, né, com até 70% de desconto, então é possível encontrar imóveis com até 50% de desconto em leilões de imóveis, é possível, né? Isso é real? Algumas pessoas me perguntam, né? Será que isso é possível mesmo? Consigo encontrar imóveis com esse descontão todo? Então, o mercado de leilões, né, ele é muito grande, ele é vasto, né, e hoje a gente vai falar um pouquinho dessa possibilidade aí de estar encontrando imóveis com até 70% de desconto. Existe uma gama, uma variedade aí de descontos, né, nesse investimento, nesse tipo de mercado de leilões, né, você consegue bons imóveis aí, né, que bacana. Você consegue bons imóveis com desconto, então, aí de 30%, 40%, 50%, até 70% do valor, abaixo do valor aí de avaliação, valor de mercado, né? Foi postado hoje nos meus stories, né? Eu postei, inclusive, uma oferta que vai ser dia 27 de julho, uma oferta aí com 72% de desconto, 72% abaixo do valor de avaliação, né? E a gente vai falar um porquê que isso acontece, por que isso ocorre, né? Essa situação, por que ocorre? Por que eu consigo adquirir um imóvel com esse descontão, né? Primeiro, iniciando que algumas pessoas têm a preocupação se isso é real mesmo. Algumas pessoas me perguntam também, mas não cai em preço vil, né? Para quem tem tem um pouquinho mais de conhecimento, ou já viu falar, ou já atuou, né, ou já arrematou com um imóvel de leilão, alguém comentou, as pessoas sempre perguntam às vezes até mas se eu arrematar um imóvel de leilão com 70% de desconto, isso é real? Isso não seria o preço vil que se fala pela lei, né, pela lei lá nos leilões judiciais, né? Existe um questionamento sobre o preço vil, se o valor desse imóvel está abaixo de 50% do valor da avaliação, se ele não é considerado preço vil, né? Que é um preço abaixo do valor, 50% abaixo do valor da avaliação. Então, primeiro, tá? Primeiro, o que eu vou falar para vocês aqui? Primeiro que essa regra que tá, deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu papel que eu coloquei aqui, eu não coloquei o artigo da lei lá no Código de Processo Civil. Para os leilões judiciais, tá? Para os leilões judiciais, então, a lei, ela fala, então, deixa eu achar aqui bem certinho para vocês, considera-se preço vil, né? O preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz, tá? E constante do edital, considera-se preço vil o preço inferior a 50% do valor da avaliação. Isso é o que é considerado pela lei lá
no Código de Processo Civil, né? E é o que considera-se preço vil ao mínimo estipulado pelo juiz, tá? Primeira regra, o juiz ele pode, em alguns casos, desde que ele deixe estipulado por uma decisão dele nos autos do processo, né? Verificando a dificuldade de venda daquele imóvel, né? Às vezes já tentou um primeiro leilão, um segundo leilão, esse imóvel não conseguiu ir à venda, voltou, né, para ser novamente para um leilão ou por alguma circunstância, né? Esse imóvel é avaliado, é verificado, verifica-se que diante das condições daquele imóvel não se consegue fazer a venda daquele imóvel, né? Facilitar a venda. E se o juiz determinar nos autos desse processo, né? Tem toda a tramitação dentro do processo. Se o juiz determinar que esse imóvel ele pode ser vendido abaixo de 50% da avaliação, ele pode, em hipótese em que o juiz determinar por determinação dele, pode sim ser feito abaixo do valor de 50% estipulado ali na lei, porque o juiz vai determinar. Não havendo decisão determinada pelo juiz, né, ou na prática, geralmente que ocorre, né, é que esse imóvel, ele em primeira praça, ele vai pelo valor da avaliação, em segunda praça, ele vai pelo valor, então, 50% abaixo do valor de avaliação, né, ele cai para 50% abaixo do valor da avaliação, né, e aí consideraria... que se tem aqui pela tese, se consideraria um preço vil se ele fosse menos de 50%, né? Digamos 40%, né? Isso é uma regra, porém, se o juiz determinar que ele pode ser vendido abaixo de 50%, isso é plenamente viável e possível. Mas a regra para os leilões judiciais é 50% abaixo do valor da avaliação. Alguns juízes determinam, então, que esse imóvel seja vendido por 60% do valor da avaliação, então um pouquinho a mais do valor da avaliação, inclusive, né? Isso por determinação do juiz. Quando não é determinado nada por uma determinação, um despacho do juiz ali, né, no processo, o que acontece é que esse valor, né, ele fica em realmente primeira praça o valor da avaliação, segunda praça 50% abaixo do valor de mercado. Não falando nada, o juiz não determinando nada, é essa a regra determinada, 50% abaixo do valor da avaliação nos leilões judiciais. Porém, como eu falei, é possível o juiz determinar abaixo desse valor, né, desde que ele dê um despacho no processo e não vai ser considerado preço vil e você vai poder arrematar com tranquilidade. Porém, os mais facilitados aqui, que a gente encontra com até 70% abaixo do valor da avaliação, são nos leilões extrajudiciais. E eu vou explicar para vocês o porquê que acontece dessa forma. Por que a gente às vezes encontra imóveis com 70% abaixo do valor da avaliação, até 80%. Já encontrei imóveis abaixo do valor da avaliação. Por que acontece? Nos leilões extrajudiciais, o regramento é diferente, tá? Acontece de uma forma diferente do que normalmente ocorre, tá? O que acontece nos leilões que são, então, nos leilões extrajudiciais, né? Ele tem uma lei específica, né? Inclusive, a gente fala aqui sempre dos leilões de alienação fiduciária. Existe uma lei especial e ela dá um regramento, então, como vai ser o procedimento dos leilões extrajudiciais? São aqueles leilões de contratos bancários, de financiamentos, né? Em que esse devedor aí, ele deixa de quitar as parcelas do financiamento, né? E existe um contrato de alienação fiduciária. Então, para esse regramento dos leilões extrajudiciais com alienação fiduciária, que a grande maioria que existe hoje, né, no mercado, a grande maioria são os de alienação fiduciária, né? Esses imóveis, quando eles são financiados, eles vão para esse regramento de contrato de alienação fiduciária, tá? E esses imóveis, vocês vão encontrar imóveis do Banco Bradesco, Itaú, Inter, Santander, cooperativa. Então, tem uma vasta gama aí de imóveis que vão para leilão, né, em leilões extrajudiciais, são esses leilões de banco, né, em que o devedor, né, a pessoa ela comprou esse imóvel, né, e
não conseguiu quitar as parcelas corretamente, tá? Nessa situação, né, em que ocorre, né, que o devedor aí não conseguiu quitar esse imóvel ele segue um regramento para ser ido a leilão. Ele não vai a leilão assim imediatamente, deixei de quitar as parcelas, já vai para leilão. Negativo, ele tem todo um procedimento, né, que a lei que rege os contratos de alienação fiduciária, ela fala como que ocorre. Então, existe um prazo aí, conforme o contrato, né, atraso de 3 parcelas, atraso de uma parcela, 3 parcelas consecutivas, né, inicia-se então o procedimento para ele chegar até o leilão. O procedimento é notificar o devedor, né, ele dá um prazo para o devedor pagar de 15 dias, né, não pagando se efetivo, então eles falam a consolidação da alienação fiduciária e segue-se nos primeiros, então, que se fala nos próximos dias, né, subsequentes à consolidação da propriedade, né, nos 30 dias após a consolidação da propriedade, o banco, né, essa financeira, ela vai ter que colocar esse imóvel a leilão, tá? E tem um regramento, então, lá é o artigo 24 da Lei 13.465 de 2017, eu não vou colocar muitas regras aqui, só para citar para vocês, né? Então, lá fala que o imóvel, na primeira praça, o valor do lance mínimo é o valor da avaliação do imóvel, tá? Que está previsto lá no contrato de alienação fiduciária. Então, quando vai fazer esse contrato de alienação fiduciária, existe a previsão, então, de avaliação aproximada desse imóvel. Então, na primeira praça, no primeiro leilão, leilões extrajudiciais eu tô falando aqui, tá? Nos leilões extrajudiciais, em primeira praça, né, esse imóvel ele vai, então, pelo valor da avaliação. É o regramento dos imóveis, dos contratos de alienação fiduciária. Não pagando, né, não pagando as prestações, né, esse imóvel, então ele vai, inicia-se o procedimento, né, de leilão, né, dá um prazo aí pro devedor quitar a dívida, não quitando, ele é notificado, tá? Extrajudicialmente, tem um trâmite todo realizado, fica as notificações em cartório, né? Em que vocês vão poder, então, olhar essas notificações, né? É público, tá? E ele, então, em primeira praça, ele vai pelo valor da avaliação, né? Então, começa esses procedimentos aqui. Em segunda praça, né, que a gente falando dos leilões extrajudiciais, o valor, o imóvel pode ser disposto aí pelo banco que tomou esse imóvel aí em consolidação da propriedade, né? Em segunda praça, tá? O valor desse imóvel, ele pode ser colocado a critério do banco, ele pode ser colocado pelo valor da dívida, tá? Mais as despesas, né, que houveram-se aí pelo banco, a notificação, que ele teve despesa de notificar, juros, correção, enfim. Na segunda praça, então, esse imóvel, né, de leilão, ele vai ir, então, pelo valor, então, da dívida, do valor da dívida, pode ser que a dívida, a pessoa já tenha quitado uma parte desse imóvel, né, então pode ser que a dívida seja só de 30%, 40%, 50%, depende do que já foi já pago por esse imóvel, né, pelo devedor, tá? Então, esse imóvel em segunda praça vai pelo valor da dívida, tá? Mais as despesas que o banco tenha ocasionado, né, a notificação, toda a tramitação aí, juros, né, correção, toda a tramitação para ele colocar esse imóvel para leilão, tá? Ele vai, então, à segunda praça pelo valor das dívidas e despesas em até 15 dias após ter sido realizado o primeiro leilão. Foi realizado o primeiro leilão, não houve licitantes, vai à segunda praça, então, esse imóvel, né, pelo valor da dívida e mais despesas, tá? E será aceito, então, o maior lance oferecido desde que igual ou superior, né, ao valor, como eu falei, da dívida mais as despesas e a comissão do leiloeiro, tá?
Nesse caso, né, vou continuando aqui, a gente também vai abordar umas questões aqui bem rapidinho, antes de responder, tá, Joaci? Nesse caso aqui, considerado então que a gente está falando aqui sobre preço vil, né? Se é considerado preço vil ou não, nessas situações a lei fala que pode ser leiloado pelo valor da dívida, né, que exista, mais as despesas, tá? E mais uma outra situação que pode acontecer, tá? Mais uma outra situação que pode acontecer, o que acontece? Que esse imóvel ele foi na primeira praça, então não houve licitantes, primeira praça, o valor da avaliação que consta lá no contrato de alienação, né? Não foi em primeira praça pelo valor da avaliação, ele cai para a segunda praça e o banco, a critério do banco, tá, gente? A critério do banco, a lei permite que ele coloque esse imóvel a leilão pelo valor da dívida, do que ainda tem o saldo devedor, mais eventuais despesas e a comissão do leiloeiro, tá? Essa é a situação que ocorre. Eu tô seguindo aqui um roteirinho para não me esquecer do que eu tenho que falar para vocês aqui, tá? Deixa eu ver aqui. E no segundo leilão, daí ninguém deu lance, né? Ninguém deu um lance mínimo, né? O credor, o banco, né, o credor fiduciário pode vender o imóvel pelo valor abaixo desse mínimo ainda, tá? E eu falo para vocês quando que é possível. É possível sim, tá? Contanto que, por que ele acontece? Ele foi ao primeiro leilão, não teve licitantes, então ele vai para o segundo leilão pelo valor, pelo saldo devedor mais despesa, a critério do banco, tá? Não houve licitantes em segunda praça, né? Ocorreu toda essa situação e não houve, então, notificantes, né? Desculpa, não houve, então, licitantes na segunda praça, né? Ocorreu lá o leilão e não houve nem a segunda praça. O que acontece, né? Na segunda praça, a lei determina lá, desde que o banco, então, ele não efetivou o leilão em segunda praça, né? O que acontece? A lei fala que o banco lá, o credor, né, fiduciário, né, ele tem que outorgar a quitação integral, então, da dívida, né? Ele dá a quitação lá da dívida, tá? Com o devedor. E aí, em terceira praça, que a gente fala, o leilão único, alguns falam que pode ser até um repasse, né? Eles falam leilão único, terceiro leilão, alguns falam o repasse que eles falam, né? Nesse caso, né, indo esse imóvel aí, provavelmente, né, em terceiro leilão, né, ele dando a quitação para o devedor, ele pode colocar o valor do imóvel, né, o valor que ele achar interessante aí, pelo saldo devedor, pelas despesas que ele teve. E aí é perfeitamente possível, então, né, que esse imóvel seja arrematado, então, por um valor até abaixo de 70% abaixo do valor da avaliação, tá? E não vai ser considerado preço vil, você não vai estar com nenhum problema, não vai dar nenhuma situação que pode implicar aí recurso do eventual devedor, porque inclusive o banco, se já está indo à terceira praça, o banco inclusive ele já deu quitação ao devedor dessa dívida, tá? Então, é inteiramente propriedade do banco e o banco pode colocar, a critério do banco, né? Pode colocar esse imóvel, então, até 70% abaixo do valor da avaliação e não vai ser considerado preço vil e não vai ter problema de nenhum recurso aí do devedor em relação a esse imóvel se você arrematar, tá? Claro que você vai ter que verificar se realmente é o valor de mercado desse imóvel, né, do valor da avaliação, se realmente ele foi avaliado de forma que ele esteja realmente com 70% abaixo do valor de avaliação, tá, gente? Esse cuidado vocês vão ter que ter. Porém, é perfeitamente possível encontrar imóveis dessa forma, né? Ele segue os procedimentos da alienação fiduciária,
dos imóveis em leilão extrajudicial, segue o regramento que está em lei, né, da alienação fiduciária, dos leilões extrajudiciais, tá? Então, a primeira praça, o regramento é pelo valor da avaliação do imóvel, tá? Inclusive, existe aqui um pedaço da lei que eu não falei para vocês aqui, mas existe um pedaço da lei. Se o valor lá da avaliação do contrato, né, for abaixo do valor em que a prefeitura determina sobre o valor do ITBI, né? Se o valor lá do ITBI for maior do que o valor da avaliação, né, o valor que a prefeitura coloca como um parâmetro, né, para a inclusão de imposto aí, né, o ITBI, né, o imposto de transmissão de bens, tá? Que eu tô falando aqui. Então tem que ser pelo valor ou da avaliação ou se o valor do ITBI for maior pelo valor do ITBI. Então, em primeira praça tem que ser esse valor, certo? Em segunda praça, então, vai cair o valor pelo saldo devedor da dívida. E pode ser que o saldo devedor da dívida, né, de repente, é menos do que 50%. Às vezes, a pessoa ficou com um valor ainda, né, em torno aí de, já pagou 60%. Então, o banco, ele pode, de repente, colocar esse imóvel um valor abaixo de 50% da avaliação, né? Ele pode cair mais ainda o valor de desconto desse imóvel, porque em segunda praça, conforme determina a lei, é sobre o saldo devedor e despesas, tá? Agora deixa eu dar uma olhadinha aqui no final, respondendo algumas perguntas aqui, tá? O Joaci, essa live hoje ela tá sendo gravada, tá, gente? Por isso que eu tô aqui, vai lá pro YouTube, então vocês podem me acompanhar lá, ele vai ficar salvo lá também, tá? E por isso que eu tô deixando as perguntas para serem respondidas ao final aqui, tá? Sobre dúvidas que eu vou anotar para fazer outras lives para vocês, né, com essas dúvidas que vocês estão apresentando. Porque como o tema hoje, a gente escolhe um tema só, porque senão mistura muitos assuntos e às vezes quem nunca arrematou um imóvel de leilão ou tem interesse em arrematar, acaba ficando, confunde, né? Não consegue entender plenamente sobre o assunto. A gente falou hoje, né, sobre a possibilidade de estar arrematando imóveis com até 70% de desconto, né? Principalmente em leilões extrajudiciais, em que vai ser mais fácil de você encontrar esse tipo de imóvel com 70% abaixo do valor da avaliação, tá? Nos leilões judiciais também é possível, porém o juiz tem que determinar isso nos autos, ele tem que ser caracterizado que é difícil a venda de outra forma, tá? Não é tão fácil, né? Tem outro regramento. Porém, nos leilões extrajudiciais é perfeitamente possível porque o regramento é diferente, tá? Então, a pergunta do Joaci, imóveis que são leiloados, mas ainda estão ocupados. Inclusive, Joaci, eu não sei se ele ainda está assistindo, nós vamos falar exatamente sobre esse assunto lá no nosso canal do YouTube, tá? Mas a gente pode trazer uma nova live aqui também, tá? Eles podem ser ocupados e não haverá problema nenhum, tá? De desocupar. A gente fala sobre os leilões ocupados, né? A gente pode fazer, inclusive, uma outra live para falar sobre esse tema. Porém, eu vou falar sobre esse tema lá no YouTube também, tá, Joaci? Se procurar lá por mim, Ana Leilões de Imóveis, você vai encontrar também sobre esse tema que a gente vai falar, tá? A preocupação é como é que eu faço para desocupar, né? Como é que eu faço para desocupar um imóvel de leilão, né? O que é preciso, né? Se é judicial, extrajudicial, é mais fácil. Eu vou falar sobre esse tema lá, tá? A Tarsi, boa noite. Tem uma dúvida também. Se houve uma negociação de compra e venda de um imóvel que tinha alienação fiduciária, o comprador fica de quitar o contrato de alienação e o imóvel vai a leilão. Se houve uma negociação de compra e venda de um imóvel que tinha alienação fiduciária, já tá errado, tá? Porque se tinha uma alienação fiduciária, tá? O banco ele tem que autorizar, tá? Uma negociação de compra e venda, Tarsi, do imóvel que tinha alienação fiduciária,
e o comprador fica de quitar, isso aí, ó, ele pode ir plenamente a leilão se o banco não deu aval nessa negociação, tá? Se o banco não deu aval, ele vai a leilão sim, tá? O comprador não quita alienação, ele tem preferência no leilão para arrematar. O comprador não quita alienação, ele tem preferência... Olha, Tassi, não entendi muito bem a sua pergunta. O comprador não quita alienação, ele tem preferência no leilão? Comprador não tem. Se você está falando aí, o comprador que é o devedor, quem comprou o imóvel, que é o devedor, que assumiu a alienação fiduciária com o banco, se você está falando desse, sim, ele tem preferência em arrematar esse imóvel, né, ou quitar essa alienação, sim, tá? Tem preferência. Se você está falando que é, né, o comprador ou agora, digamos assim, o devedor aí que fez o contrato com o banco, né, para alienação fiduciária, sim, tá? Ô Joaci, a gente faz uma nova live para falar sobre isso, tá? Ou eu vou falar também sobre isso lá no meu canal do YouTube, tá? Sobre os imóveis ocupados, que é uma preocupação que eu sei que vocês têm também, tá bom? Tá bom, Tassi? Não sei se eu consegui te responder corretamente, tá? Mas como a gente está fazendo essa live, que ela acaba sendo gravada lá no YouTube, eu tô deixando os comentários pro final, tá? Para responder lá aqui no final, tá? O que tá dentro do contexto da live, eu tento responder aqui, tá? E o que não tá dentro do contexto da live, eu peço então que vocês ou aguardem a gente falar desse tema, né, numa próxima live, ou se vocês puderem estar no YouTube, né, começar a seguir lá a gente também, que lá também a gente vai falar sobre esses temas, né, imóvel ocupado, o que a gente faz, se é ruim, se não é ruim, se é demorado, o que eu faço, né, vai demorar muito. Essas preocupações que quando a gente vai arrematar ou está iniciando, né, no mundo das arrematações, tem um certo receio, tá bom? Então, gente, eu agradeço mais uma vez por vocês estarem aqui no canal, né? Hoje a live foi sobre arrematar imóveis com até 70% de desconto, né? Se é possível, como que ocorre, né, essa situação, se é viável, se isso é real mesmo, né? Então a gente falou sobre esse tema aqui para vocês, né, trazendo essas informações que é real sim, é viável, existe alguns critérios, leilão judicial, leilão extrajudicial, né? Essas diferenciações, tá bom? E a gente vai trazer numa próxima oportunidade, a gente vai estar trazendo, né, aqui outras informações, né, ensinando aí um pouquinho para vocês, trocando informação, esclarecendo dúvidas, né, sobre como a gente consegue arrematar imóveis aí com 30, 40, 50, até 70% abaixo do valor de mercado, né, e de forma segura e lucrativa, tá? Então, um forte abraço para quem esteve até agora aqui na live, tá? E a gente retorna aí com mais informação nas próximas aulas, tá? A live, ela fica gravada também aqui nesse canal, tá bom? Um forte abraço, uma boa noite para vocês, tá bom? Tchau, tchau!